Boa noite, 25 de agosto de 2021, mais uma aula da disciplina, a pesquisa histórica, realizada por jornalistas no Brasil. O convidado hoje é Dácio Nitrini, autor do livro Casper Liber. A gente inicia com uma fala do Dácio, a ideia é que você fale, explique, quer dizer, por que fez a obra, o que motivou, quem foi Casper Libero, e depois os seus procedimentos de pesquisa, e abre para o debate. Tá bom. Quem fica. Bom, é um prazer estar aqui, muito orgulho de ter colegas com quem eu trabalhei, como Marcelo Beraba, e vamos falar um pouco do Casper, que, na verdade, é um personagem que eu descobri tardiamente, porque eu frequentei a faculdade no final dos anos 70, cheguei a dar 2 anos de aula entre 85 e 86, uma cadeira acho que nem existe mais, chamada Jornalismo Comparado, quando eu já estava nesse período na Folha de São Paulo. E, posteriormente, em 2010, eu sou contratado para ser diretor de jornalismo da TV Gazeta, dentro da Fundação Casper Libero, que mantém a escola, que, na verdade, a fundação existe por causa da escola, que era um anseio do próprio Casper Libero. Porém, ninguém sabia direito quem era o Casper. Ao longo do tempo, foi desaparecendo a memória dele como um grande homem de imprensa, um político pragmático, polêmico, e eu vejo também um lado humano bastante interessante, complexo, porque hoje ele seria um grande homem de marketing, porque ele cria eventos para que o jornal cresça, e alguns deles estão aí até hoje, como a Corrida de São Silvestre. E comecei a pesquisar, então, e descobri que o Casper tem uma vida muito interessante. Ele nasce em 1889, em março, portanto, um pouquinho antes do golpe, digamos assim, que foi dado para a instauração da República, da proclamação da República, mas ele já nasce numa família muito interessante, porque o pai e o avô eram republicanos militantes. O pai, inclusive, rebelde. Era uma família de uma cidade chamada Rio Pomba, na zona da Mata de Minas Gerais. O avô era fazendeiro, o pai teve dinheiro para estudar medicina no Rio de Janeiro. Então, ele nasce numa família já abastada, de classe média, culta, não era milionária, mas, enfim, era com um status diferente e um pouco acima da média para a época. E, quando ele nasce, o nome Casper Libero, daí eu descubro que o Libero não era o sobrenome da família. O avô dele, muito entusiasmado e adorava o Libero Badaró, o médico italiano, patrono da imprensa brasileira, que foi assassinado a partir de uma oposição que ele fazia ao imperador, e adotam o sobrenome Libero como homenagem ao Libero Badaró. Então, Casper Libero, que ficou parecendo, e muita gente jurava que ele era de origem italiana, na verdade, ele é um brasileiro brasileiríssimo, cujo Badaró foi uma homenagem ao próprio Libero Badaró, cujo Libero foi homenagem ao Libero Badaró. Bom, essa família, quando acontece a República, o pai dele, como militante dos republicanos, já na época, é promovido. O pai dele era médico a essa altura no interior de São Paulo, em Bragança. O pai dele é promovido
convocado para vir a São Paulo para criar o Instituto Médico Legal. E cria e morre, se aposenta como um dirigente do Instituto Médico Legal, anos depois, no Rio de Janeiro. O Casper, ao contrário dos dois irmãos mais velhos, Nelson e José, vai para a carreira de direito. E os dois irmãos seguem a carreira do pai, seguem medicina e, inclusive, também tiveram um grande sucesso na carreira de médicos, que não é o caso de eu aprofundar aqui. Mas o Casper, um aluno irrequieto, considerado um aluno brilhante já nos cursos que hoje seriam relativos ao colegial, ele vai estudar numa escola pública, que é a primeira escola pública de nível médio em São Paulo, chamado Ginásio do Estado, que é equivalente ao Colégio Pedro II, no Rio. Foi criado pelo imperador, junto com uma escola chamada Liceu de Artes e Ofícios, que funcionava no prédio onde hoje a Pinacoteca do Estado, ali no Jardim da Luz, em frente à Estação da Luz. Bom, com 16 anos, ele termina esse curso e já entra na Faculdade de Direito, em São Francisco. Na São Francisco, ele entra nos movimentos estudantis, foi um aluno irrequieto, participa das manifestações pela candidatura do Rui Barbosa na campanha civilista, vai para manifestações de rua, e, a partir daí, como a grande maioria dos bacharéis daquele período, começam que se encontravam nos cafés no centro da cidade, ele começa a entrar no grupo de jornalistas e fica amigo dos intelectuais e jornalistas da época. Na São Francisco, ele tem um episódio que marca muito a vida dele, que inclusive vai ajudá-lo ao longo da vida, que é ele eleito para participar de uma comissão de recepção ao Águia de Aia, era o grande nome da política brasileira, e ele recebe o Rui Barbosa. Posteriormente, ele recebe o Barão do Rio Branco, numa homenagem ao Barão do Rio Branco, que era o ministro na época, que vinha visitar a faculdade onde ele tinha estudado direito. Aí eles ficam amigos. Guardem essa informação. Estoura a campanha civilista, o Rui Barbosa perde, ele lutava contra os militares de novo, que já decretavam um estado de sítio naquela época. Todos esses governos da Primeira República, ele estava na oposição, ele era um republicano civilista. Digamos assim, ele é cooptado por militantes do Partido Republicano Paulista, que era um partido muito forte, que representava a oligarquia cafeeira. Ele se liga ao PRP nesse período e vai com um grupo para o Rio de Janeiro para ele, em busca de algum trabalho e também para fazer oposição ao Hermes da Fonseca, que tinha feito um governo extremamente autoritário. Esse grupo lança um jornal que, naquele período, foi um jornal que agitou muito o Rio de Janeiro e que, curiosamente, é o primeiro jornal que tem o título de Última Hora, que anos depois foi resgatado pelo Samuel Weiner na famosa Última Hora de Sustentação do Getulismo. Esse jornal durou pouco, porque as charges, os ataques que eram feitos ao poder, que era na capital federal, o jornal foi empastelado, vários foram presos, ele volta fugido para São Paulo, ainda sem um tostão, e volta para aquela região do centro da cidade, que hoje se chama Rua Líbero Badaró,
tinha Rua 15 de Novembro, Rua Direita, Largo de São Bento. Quem conhece um pouco São Paulo sabe que é aquela região antiga da cidade que hoje a gente trata como Centro Velho. E era lá que se instalavam os jornais da cidade e também os grandes bordéis da cidade e pequenos hotéis onde moravam estudantes da Faculdade de Direito. Tudo ali ao redor do Largo de São Francisco. Ali ele consegue um emprego no Estadão, que na época já se chamava o Estado de São Paulo, embora fundado como uma província durante o período do Império. E se aproxima muito do Júlio Mesquita, que àquela altura já era proprietário do jornal, porque inicialmente o jornal pertencia a um grupo de fazendeiros, entre eles o próprio Júlio, que ao longo do tempo compra as ações e fica proprietário único do Estadão. E o Júlio decide mandar o Casper de volta para o Rio de Janeiro para criar a primeira sucursal do Estadão. Casper vai lá, cria a primeira sucursal do Estadão, no Rio, que era a capital federal, começa a ter a vida de um profissional. Aí surge uma história que o Paulo Duarte, eu não sei se preciso explicar muito bem, o Paulo Duarte é um historiador, considerado o pai da arqueologia brasileira, foi um grande jornalista, socialista, teve um papel fundamental na fundação, na criação da Universidade de São Paulo anos depois. E o Paulo Duarte conta a seguinte história. Contava para amigos e no livro ele deixa cifrado. O Júlio tinha uma amante francesa que era uma mulher, obviamente, devia ser muito interessante, porque ela veio para o Brasil casada oficialmente e está na biografia do nosso Eugênio Goudin, que é o pai da economia brasileira, foi ministro da economia, etc. O Goudin a conheceu no final da guerra, da Primeira Guerra, em Paris, e ela era uma modelo e desfilava. Essa é a história oficial familiar. Ele se apaixona, casa com ela vem com ele jovem, e o casamento não durou muito pouco, só tem uma foto dos dois juntos, que, aliás, está no livro, que eu consegui com o neto da última mulher do Goudin. E ela fica no Brasil circulando nesse meio, porque o Goudin, além de economista e trabalhar na Light and Power, escrevia sobre economia nos jornais do Chateaubriand, e esse grupo era muito pequeno, todos os jornalistas ali conviviam. O Júlio conheceu a Marguerite Agostine Le Boucher, a Magui, só que chegou num momento em que, pressionado pela família, o Júlio tinha que se livrar da Magui, ele chama o Casper, dá um dinheiro para o Casper levar a Magui de volta para a França. E, obviamente, vocês vão ver como é o Casper, vocês vão começar a entender melhor a figura. Ele fica com a Magui com o dinheiro. O Júlio rompe com ele pessoalmente e politicamente, e essa ruptura vai ao longo do tempo. Mais para frente vocês vão ver isso. E o Casper, com a Magui, volta para São Paulo, vão morar ali na zona de prostituição, no Largo do Paissandu. Quem conhece sabe onde é um bar famoso chamado Ponto Chique, onde nasceu o famoso Bauru Paulista, aquela coisa toda. No Ponto Chique havia um bordel em cima do Ponto Chique que, teoricamente, todo mundo dizia na época que era gerido pela Magui com usufruto de dividendos do próprio Casper, ainda jovem, etc. O Casper começa a circular pela cidade como sapo. Isso é muito descrito por um contemporâneo dele, que trabalhou 50 anos na Gazeta, chamado Miguel Arco e Flecha.
que é pai de um jornalista que morreu até recentemente, já com perto dos 80 anos, chamado Jairo Arco e Flecha, que era um crítico, era um ator muito bom, foi ator do Teatro de Arena. Eu cheguei a ver o Jairo na minha adolescência no Teatro de Arena, e fez cinema, fez novela, ele também era galã, e foi um grande crítico de arte, cinema e teatro da Veja, nos anos 70. Então, o pai do Jairo Arco e Flecha, que se chamava Miguel, escreveu um livro, Meus 50 Anos na Gazeta. O livro não é sobre o Casper, mas como o Casper depois assume a Gazeta, já vou explicar, ele aparece muito descrito no livro do Miguel. E o Miguel conta esse ambiente da vida deles. O Casper vai pedindo emprego. O Casper era o que se chamava sapo. Eu não sei se essa gíria ainda existe nas redações. Sapo era aquele cara que não era jornalista ou não estava empregado e percorria as redações para visitar os amigos, tomar um café. Na verdade, o cara era tentando se colocar no trabalho. Então, como sapo, ele consegue um emprego de repórter de polícia na Gazeta em 1916, 17. Só que a Gazeta estava quebrando. O fundador da Gazeta, um poeta simbolista, todos eram poetas. Poeta simbolista chamado João Adolfo morreu. A viúva era uma dona de casa, ficou com aquela banana na mão, o jornal foi definhando, mas ele foi trabalhar lá porque era o único emprego que tinha. Deixa eu fazer um parênteses, que eu acho que é importante para entender a Gazeta. Bom, então fica óbvio que muita gente acha que o Casper fundou a Gazeta. Não. O único jornal que o Casper fundou foi a Última Hora, primeira no Rio de Janeiro, com outros companheiros do Rio de Janeiro que continuaram a vida no Rio de Janeiro. Mas a Gazeta começa repentinamente em 1906. Eu já falei 25 minutos. Eu preciso acelerar, estou muito cedo ainda. Começa em 1906 como um projeto secreto de marketing da Light and Power. A Light chegou ao Brasil com aquele capital enorme e passou a comprar e expulsar moradores de terras vizinhas, ribeirinhas às represas, principalmente a de Guarapiranga e a de Pirapora, falando de São Paulo mesmo aqui. Essas represas existem até hoje. E há uma reação da elite da cidade naquela época, e os seus filhos, que eram os alunos da Faculdade de Direito, se levantam e vão fazer manifestações na rua com quebra-quebra contra a Light, que apelidavam de o polvo canadense, porque ela entrou na energia, entrou no gás, e ela estava querendo entrar na linha de bonde elétrico. E isso ia aplastrar o sistema de transporte a tração animal. Então, houve muita reação e a Light decide. Ela começou a ser atacada de corromper os vereadores da Câmara para que eles aprovassem a legislação, etc. E os jornais todos, Estadão, Correio Paulistano, que eram os grandes jornais da época aqui, começam a atacar a Light. Ela decide lançar um jornal, isso secretamente. As atas, as reuniões existem todas, estavam nos arquivos da Light and Power. Um advogado chamado Mackenzie organiza, dá um dinheiro para o João Adolfo, e ele lança a Gazeta, que passa a ser porta-voz da modernização da cidade, com a chegada da luz elétrica. E isso vai até que ele morre, e daí a Light também não precisava mais, porque ela já estava estabelecida, os bondes eram um sucesso, todo mundo viu que a energia elétrica era melhor que lampião a gás, e a Gazeta foi desmilinguida. Casper compra a Gazeta malandramente. Quando ele sabe que a Gazeta ia ser rifada por um preço baixíssimo, ele corre no PRP
e com o apoio do Washington Luiz e de outros políticos importantes que tinham sido governadores da província de São Paulo, eles dão dinheiro para ele. Um outro irmão médico que tinha um pouco de dinheiro dá dinheiro, ele compra a Gazeta e fica com sociedade com o Washington Luiz, e mais um que daqui a pouco eu vou me lembrar, durante um certo tempo. 1918, uma época em que as coisas ainda estavam em ebulição, ainda não, já estavam em ebulição em São Paulo. São Paulo já tinha 500 mil habitantes, foi rapidamente a chegada dos imigrantes europeus, os que, vocês sabem, substituíram a mão de obra escrava. A cidade cresce absurdamente, o Estadão, Correio Paulistano dominam, os jornais eram matutinos. Um jornal enorme, que era concorrente dos grandes jornais, era um jornal italiano chamado Fanfulla, que chegava a tirar 200 mil exemplares, todo em italiano. O Fanfulla era um dos principais concorrentes do Estadão. Os jornais naquela época estavam muito preocupados com a política internacional, cotação do café, então não tinha muita informação sobre a cidade, os acontecimentos locais, crimes, ópera, etc. Isso, no vespertino, o João Adolfo tinha começado a fazer. O Casper compra esse jornal e passa a fazer um jornal da cidade, onde ele contava todos os crimes que aconteciam, cobria todos os jogos de futebol, que naquela época eram em campos de várzea, com times das comunidades imigrantes, e times de operários, de ferroviários, o time da Matarazzo, o time da Estrada de Ferro Sorocabana, etc. Ele passa a cobrir muito esporte como uma estratégia de venda de jornal, porque todo mundo queria ver o seu nome na escalação, ele dava a escalação do time que ia jogar. Então, tem 2, 3 páginas só de no Clube Tietê vai jogar tal, tal, tal. Começou a vender muito jornal. Isso já em 1918, quando ele aí já estava com a Magui, e nesse período, vejam só, 18, já tem aquela virada para os anos 20, aquela ebulição intelectual. Em 1922, nas comemorações do centenário da independência, foi criado um evento pelo poder público aqui em São Paulo. No Rio também teve grandes comemorações, São Paulo também, no Teatro Municipal. A orquestra ia apresentar o Guarani. E, obviamente, dentro do teatro. Nunca a população, em geral, tinha ouvido uma ópera. O Casper vai assistir o evento. Neste evento, a companhia telefônica, que era um dos braços da empresa canadense, trouxe um equipamento que eles chamaram na época de telefone alto-falante, que nada mais era do que um transmissor de telefone com cornetas, que seriam as caixas de som, os avós ou bisavós das nossas caixinhas de som de hoje. E transmite o som do teatro para o Vale do Anhangabaú com as cornetas. E a população ficou maravilhada de conseguir ouvir. Imaginem, isso seria uma revolução como a internet, vai mantida a proporção, para aquele povo da cidade. Eles ouviram a ópera transmitida pelo telefone alto-falante. O que faz o Casper? Corre, faz um acordo com a empresa e decide transmitir. Vejam, o jornal já estava ligado em esporte, futebol. Decide transmitir um jogo final em comemoração ao centenário
da independência, da Copa Sul-Americana, que ia ser disputada no campo do Fluminense, no Rio de Janeiro. É Campo das Hortênsias? Alguém que é do Rio? Não estou te ouvindo, Beraba. Laranjeiras. Laranjeiras, isso. Pelo amor de Deus, isso não pode ser confundido de jeito nenhum, Dácio. Desculpe. Pelo amor de Deus. Hortência na cabeça. Esse. Campo das Laranjeiras, claro. E ele manda o editor de esporte dele para o Rio de Janeiro, instala o equipamento e, na sede, na frente do prédio da Gazeta, ele instala as cornetas de som e anuncia nos jornais que o jogo vai ser transmitido ao vivo. Bom, lotou o Vale do Anhangabaú. Esse jogo o Brasil ganhou. Na verdade, a final seria com o Brasil e a Argentina. Os argentinos acharam que o juiz roubou, foram embora, acabou sendo Brasil e Uruguai. O Brasil, a seleção brasileira, ganhou do Uruguai. Foi uma festa no Anhangabaú e a Gazeta começou a ter tiragens astronômicas. Com esse dinheiro, o Casper compra as ações do pessoal do PRP e vira o dono exclusivo. O Casper, em 22, já tinha trazido para a redação 2 anos antes o Mário de Andrade. O Mário de Andrade era o crítico de ópera. O Oswald de Andrade, que era o redator de política internacional, traduzia as revistas que ainda não tinham acesso às agências. Eles esperavam chegar os navios com as revistas e jornais europeus, imediatamente pegavam, recortavam e republicavam nos jornais diários. O Menotti Del Picchia funcionava como um chefe de redação, digamos assim. Só para citar 3 personagens que já estavam na Gazeta e que participaram da semana de 22, tá? Então, ele era um cara que era agregador. Ele ficou amigo do Oswald de Andrade a vida inteira, foi padrinho, ele e a Magui foram padrinhos de casamento do último casamento, o quinto. O quinto foi o último casamento do Oswald de Andrade no comecinho dos anos 40. Enfim, ele em 1925 ele viajava bastante para a Europa. Lembrem-se, naquele período a cultura predominante no Brasil era francesa, todas as gírias, as expressões todas eram francesas. Ele começa a viajar para a França com a Magui e, numa noite, num café em Paris, ele assiste uma corrida que ele achou maravilhosa. Parênteses, o Casper era visto por todos os seus amigos e jornalistas da época, inclusive quando não tinha nenhum tostão no bolso, como um cara extremamente preocupado, vaidosíssimo, se vestia com as melhores roupas, era um dandy, tá? Comia as melhores comidas, era extremamente sofisticado. E ele, em Paris, vê essa corrida, uns atletas que ele admirou muito, correndo com tochas acesas durante a noite para iluminar as ruas. Isso foi no meio do ano de 1925. E ele decide fazer uma corrida igual em São Paulo. E ele era o tipo do cara que as coisas aconteciam rapidamente. Ele volta para o Brasil, no meio do ano, ele já ordena para o Arco e Flecha e para o Pedro Monteleone, que era um outro braço direito dele, um estudante de medicina que ele pagou o curso de medicina. Esse Pedro se formou e nunca exerceu, ficou a vida toda na Gazeta. Eles organizam e o Casper faz a primeira corrida de São Silvestre, ainda naquele ano,
e foi um grande sucesso e alavancava, obviamente, toda a vendagem do jornal. Essa corrida, vocês devem saber, se transformou num evento importantíssimo nas noites de Réveillon em São Paulo. Não sei se no restante do Brasil as pessoas esperavam pelo rádio a corrida acontecer para brindar. À meia-noite a corrida passava em frente à Gazeta e a sirene da Gazeta tocava à meia-noite. Parênteses, a sirene da Gazeta ele instituiu quando ele comprou o jornal, e todos os dias, ao meio-dia, assim que a rotativa começava, a sirene tocava no centro da cidade. Naquele período, uma sirene tocando no centro da cidade, ela era ouvida na Penha, na periferia, quem conhece São Paulo. Então, todo mundo sabia que a Gazeta estava indo para a banca. Tá? Então, ele cria essa sirene, o mesmo equipamento existe até hoje no alto do prédio da Fundação, na Avenida Paulista, e toca todo dia ao meio-dia, ninguém dá bola, nem sabe o que é, pensa que é ambulância. Mas está lá uma coisa histórica ainda resgatada. Bom, isso ele traz para São Paulo uma coisa muito louca, que é o concurso de Miss. O curso de Miss Universo já existia nos Estados Unidos, tinha sido criado por um homem de publicidade, que agora não me lembro o nome do americano, que detinha os direitos americanos e internacionais, e o Brasil começou a participar desses concursos. Só que o Casper adaptou o concurso de Miss São Paulo para Miss Cidade de São Paulo e criou um jeito de faturar na venda do jornal. Cada bairro teria sua Miss, que seria indicada para um júri. O júri eram os principais redatores da Gazeta. Então, cada bairro indicava uma Miss, as Misses eram fotografadas, apareciam, fulana de tal vai representar o bairro da Moca, tal. Só que, para ela ser eleita, ela tinha que vender cupons. E os cupons vinham nos jornais. Ela tinha que recortar o cupom. Quanto mais cupom ela vendesse, mais a chance dela ser eleita Miss. Pasmem, a Pagu, famosa Pagu, foi candidata a Miss Liberdade. Foi uma candidata a Miss, o que é completamente louco na vida dela, que era uma feminista, rebelde, etc. Mas consta que foram os jornalistas já daquela época do Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão, que indicaram a Magu para fazer finanças, etc. Ela não ganhou, mas é um detalhe curioso da história. Bom, uma brasileira que foi eleita Miss Universo, que foi eleita Miss Brasil, daí o concurso de Miss Brasil era feito na capital federal, no Rio de Janeiro, junto com o jornal A Noite. Eles mandaram uma brasileira para os Estados Unidos e a brasileira foi desclassificada lá. No ano seguinte, o que o Casper fez? Ele criou o concurso de Miss Universo. E passou a eleger. Se vocês pesquisarem, eu fui pesquisar, por exemplo, a relação das misses desde a primeira, tem um ano que tem duas, porque tem uma americana do concurso oficial e uma brasileira do concurso pirata, digamos assim. Quer dizer, ele era um cara que ia tentando essas coisas. Paralelamente a isso, ele tinha atividade política. Ele tentou ser vereador, não se elegeu, mas o jornal dava muito apoio ao PRP e continuava fiel ao Washington Luiz. Eu vou saltar um pouco no tempo, vem a Revolução de 30, vem a eleição de 30, em que o Washington Luiz se candidata, mas tinha toda aquela briga da política de café com leite, começa a surgir a oposição no Rio Grande do Sul, começa a surgir o nome do Getúlio. Moral da história, o Washington Luiz é eleito, mas não leva.
os revolucionários tomam o poder, amarram os cavalos no Rio de Janeiro, todo mundo conhece essa história, e, enfim, o Getúlio assume o poder ainda negociando com os paulistas e prometendo aos paulistas, a elite cafeeira, que o governador ou interventor seria um homem deles. Mas ele não cumpre essa promessa, designou um tenente, desde a época do tenentismo, um homem de confiança dele, o João Alberto, e fazem um levante, os paulistas, em 1932, exigindo Constituição, etc. Aliás, em 1930 ainda, quando o Getúlio ganha, empastelam a Gazeta. Não só a Gazeta, como tentam empastelar também os demais jornais, Estadão, Correio Paulistano. Mas a Gazeta foi a mais prejudicada, tocaram fogo, e o Casper teve o cuidado de, antes do empastelamento, solicitar formalmente para a polícia, para o governo do Estado, proteção para o prédio, que não foi dada, e ele guarda essa documentação, foge para o exílio, o jornal fica fechado por um tempo e vai funcionando como pode, até que ele volta em 1932, já integrado à conspiração contra o Getúlio. Eclode a Revolução, ele põe, como todos os jornais paulistas fizeram, ele põe o jornal à disposição da Revolução, a Revolução é perdida, ele sai para um novo exílio, fica meio quieto por um tempo, dessa vez, em vez da França, ele foi para a Inglaterra, daí ele retorna aos poucos. Mas ele retorna mal visto, porque nos processos, quando autorizam as voltas, nos processos, todos os revolucionários, principalmente os da família Mesquita, assumiram que organizaram a revolta junto com generais, inclusive, do Exército, que participavam, etc. E o Casper, quando vai depor, fala, não, eu sou um jornalista, o jornal cobriu a revolta, eu não participei de nada, tal. E os caras, daí os Mesquita, então, que eram os ficaram possessos. Você vê nas capas dos jornais eles atacando como traidor, etc. Ele começa a se distanciar dos políticos tradicionais de São Paulo. Quando Getúlio aperta, começa a baixar leis de censura, etc., o Casper, que defendia a liberdade de imprensa antes, faz editoriais e assina defendendo a censura. E essa aproximação dele com o Getúlio se dá muito através do interventor que o Getúlio colocou aqui em São Paulo, que era o Adhemar de Barros. Mais tarde foi eleito governador já nos anos 50. Mas era um interventor, ele se aproxima do Adhemar e começa a fazer um trabalho para receber a indenização, ele entra na justiça, do empastelamento do jornal dele em 1930. Bom, a essa altura, houve outras tentativas de derrubada do Getúlio e ele sempre esteve do lado do Getúlio. Não preciso nem falar da intentona de 1935, que ele condena violentamente o comunismo e a intentona, se coloca ao lado do Getúlio. E isso é marcante porque ele tinha sido o grande herói da Revolução de 1932. Aliás, hoje ainda tentam vender essa imagem dele. Daí vem a intentona fascista em 1938, porque o Getúlio, embora perto do fascismo e admirando o nazismo, com o seu ministério repleto de nazistas ou fascistas, não cumpre a promessa que ele tinha feito para o líder fascista, que agora me subiu o nome, e de dar o cargo de ministro da Cultura,
não era o Salgado, o Plínio Salgado. Ele tinha acertado com o Plínio Salgado, que tinha o apoiado, que daria o Ministério da Cultura. O Getúlio não dá, o Plínio Salgado, inclusive com o apoio do Estadão, faz um levante fascista em 1938, que é completamente massacrado, debelado, e o Casper, embora tenha apoiado em artigos e abrigado fascistas na Gazeta, se coloca ao lado do Getúlio. Então, ele era um pragmático. Por que ele se colocou ao lado do Getúlio? Porque ele queria recuperar o dinheiro da Gazeta. E quando ele abre esse apoio ao Getúlio, ele faz visitas ao Palácio, leva misses para o Getúlio conhecer, aquela coisa que vocês imaginam. E, ao mesmo tempo, isso é curioso, ele é muito preocupado com a técnica jornalística de redação e a organização do parque gráfico, ao contrário dos demais jornais. Ele estimula discussões e chega a trazer conferencistas da Universidade de Colômbia para falar para a redação, para fazer conferência. Ele trouxe 2 jornalistas da Life Magazine e um diretor de um jornal chamado News Leader para falar sobre a imprensa americana, a organização da imprensa americana, etc. Nesse período, um pouco anterior a isso também, ele incentiva a profissionalização da equipe, liberando os seus funcionários para ajudar na criação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo. Ao mesmo tempo em que ele cria, e depois foi o dirigente, do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas de São Paulo. Então, ele era um organizador. No período em que ele incentivava futebol, ele, que não participou de nenhum, não jogava nada, não era atleta, etc., mas incentivava o esporte como o marketing da Gazeta, ele vira o organizador da Federação Paulista de Futebol. Quer dizer, ele era um organizador, mas sempre com vistas ao poder político e também ao fortalecimento do próprio jornal. Bom, o que acontece? Através do Adhemar, que era interventor, e das forças políticas getulistas, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que sempre protelava ou negava o pagamento da indenização, libera para ele a indenização em 1937 e 1938, libera a indenização do empastelamento de 1930, reconhecendo que ele tinha chamado a polícia para fazer a segurança do prédio e a polícia não tinha comparecido. Bom, com ele que já estava com dinheiro, já tinha uma empresa sólida, já tinha passado por 3 sedes, uma melhor que a outra, mas todas ainda em prédios adaptados, pega esse dinheiro e investe em 2 coisas. Com aquela proximidade do nazismo, do nazifascismo do Getúlio, ele vai à Alemanha algumas vezes e compra o melhor equipamento de impressão, que eram as máquinas Goss. Os nazistas já estavam no poder, ele é recebido pelo Ministério do Goebbels. Eu coloco o Ministério do Goebbels porque, embora no livro da Giseli ela tenha dito que ele foi recebido pelo Goebbels, eu não consegui comprovar essa recepção pessoal, mas que ele foi ao Ministério, sim. Então, eu coloquei, ele foi recebido pelo Ministério, ele era tratado pelos nazistas estrategicamente, não só como um bom cliente, mas também porque eles estavam
investindo no Partido Nazista no Brasil, com intelectuais nazistas, um partido muito grande do sul do país, como se sabe hoje, Santa Catarina principalmente. E outra parte do dinheiro ele constrói em São Paulo o primeiro prédio planejado por arquitetos que eram do escritório muito importante na época. Ele constrói um prédio planejado para abrigar um jornal e uma emissora de rádio. Ele tinha comprado a Rádio Cultura, que foi a primeira emissora de rádio em São Paulo, e tinha mudado o nome para Gazeta. E esse prédio, a planta era perfeita, era assim, parque gráfico embaixo, recepção aos leitores, cada redação, biblioteca, sala de aula e também suítes para receber os conferencistas, porque ele monta um auditório em que toda noite toda semana tinha conferências para discutir cultura, jornalismo, etc. Bom, ele estava num crescente. O Getúlio vem a São Paulo. O Getúlio tinha colocado, acho que em 1938 ou 37, uma legislação em que toda a imprensa, todos os órgãos de comunicação, estava na Constituição dele, deveriam estar a serviço do Estado, o que, obviamente, do termos de liberdade de pensamento, é um absurdo. Era uma das coisas nazifascistas do Getúlio. Isso era muito revoltante para quem estava na oposição, mas o Casper, obviamente, apoiou, aceitou de muito bom gosto. Getúlio veio visitar a Gazeta em São Paulo e é recebido pelo Casper, pela a Magui não, porque a Magui, fazer um parênteses, porque é importante essas questões das mulheres nesse período, embora Tássio, tenta ser um pouquinho mais breve, porque a gente tem ainda um momento de debates e perguntas. A morte dele. O que acontece? A Magui não participa porque ela era uma amante, tá? Então, nos eventos públicos, a Magui é sempre colocada de lado. E nas fotos, ela aparece sempre tá o Casper, duas pessoas e a Magui. É muito interessante isso. E o Getúlio vem visitar, é recebido nesse período por pessoas como Filinto Miller, né? Acompanha o Menotti Del Picchia, que era líder fascista do Partido Integralista, o Filinto Miller, que foi o chefe da repressão, vem com o Getúlio e o Benjamin Vargas visitar a Gazeta, é recebido pelo Casper e tudo. Nesse período, o Brasil já estava nas mãos dos Estados Unidos, já havia se feito a aliança, o Getúlio já tinha se distanciado do nazismo e o Casper também. O Casper se distancia, começa a receber e fica amigo pra cacete do Nelson Rockefeller, que vinha muito ao Brasil porque chefiava, além de ter negócios aqui, ele chefiava o escritório de propaganda para a América do Sul, basicamente o Brasil, investindo em cinema, como Disney, fazendo Zé Carioca, etc., e trazendo quadrinhos. Quem é que publica primeiro o Superman? A Gazeta, no seu suplemento infantil. Então, assim, todos os heróis de quadrinhos americanos foram publicados por ele. Daí ele passa a venerar os Estados Unidos. E esse escritório banca um documentário de 10 minutos, porque precisava mostrar para os Estados Unidos o que era o Brasil, o que era São Paulo, e queria mostrar que São Paulo era tão desenvolvido como grandes cidades americanas, que tinha também bons jornais,
eles bancam um documentário de 10 minutos maravilhoso, que está no YouTube, depois vocês podem assistir, que o Casper, o Getúlio manda exibir esse documentário em todos os cinemas brasileiros. O Casper põe embaixo do braço, a convite do Nelson Rockefeller, vai para Nova York, exibe esse documentário no MoMA para todos os proprietários de meios de comunicação, para que eles vissem como era São Paulo e que São Paulo tinha um jornal como se fosse um grande jornal americano. E no documentário vocês vão tomar um susto, que era um jornal, se não dissesse que era a Gazeta no Brasil, vocês diriam que eram de qualquer outro primeiro mundo. Bem, nesse trabalho de aproximação, eles visitam depois, junto com uma comitiva de outros jornais também, eles visitam toda a indústria de preparação de guerra. Ele retorna ao Brasil, já com muito dinheiro, pretendendo abrir um banco, no qual ele participa das primeiras reuniões, o Banco Pan-Americano, que depois o Silvio Santos usa esse nome, e comprar vários imóveis na avenida onde ele construiu esse prédio da Gazeta, que hoje se chama Casper Libero, para construir uma rede de hotéis. Daí ele é convidado pela ABI para ir ao Rio de Janeiro participar de um almoço em homenagem aos embaixadores americano e canadense que tinham levado uma turma de jornalistas para conhecer os preparativos de guerra nos Estados Unidos. Era um almoço de agradecimento dos jornalistas e ele pega uma ponte aérea da VASP de manhã, em 1943, e esse avião enfrenta uma tempestade ao chegar no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, tenta aterrissar umas 2 ou 3 vezes, na terceira vez ele arremete, bate na torre da Escola de Cadetes da Marinha, cai, e é uma grande tragédia, onde morrem várias pessoas importantes, além do Casper, o cardeal arcebispo de São Paulo, o arquiteto que projetou Goiânia, enfim, e os demais passageiros. O Casper foi retirado das águas por um cadete ainda com vida e não resistiu. O curioso é que esse cadete depois ficou muito importante, era o Renato Archer, que depois foi ministro da Ciência e Tecnologia, Previdência, e depois foi presidente da Embratel. E o Renato Archer, inclusive, ganhou a maior medalha que se dá na Marinha por heroísmo e tal, por tentar salvar o Casper. Bom, Casper morto, não tinha filhos com a Magui. Os 2 irmãos também não tiveram filhos e fizeram fortuna, cada um no seu setor. O mais velho criou o primeiro seguro-saúde de São Paulo, ficou riquíssimo. O segundo fez toda uma carreira na medicina legal na polícia, não casou, era um solteirão, não precisava de dinheiro. Quando abrem o testamento do Casper, ele justifica assim: meus irmãos estão muito bem, a Magui está bem, deixo para ela, então, a nossa mansão na Rua Estados Unidos, aqui no Jardim Paulista, com todas as obras de arte e o Cadillac. Ele era apaixonado por Cadillac, teve desde o primeiro que foi importado até o último, até morrer, ele teve todos. E o resto do dinheiro e a estrutura da Gazeta, da Rádio Gazeta, todos os meus bens, eu quero que sejam usados para a criação de uma fundação cujo objetivo é a manutenção desses veículos, com participação dos atuais funcionários, proporcional ao que cada um ganhava, mas com o objetivo principal de se criar uma escola de jornalismo, baseada em tais princípios, que são, sempre que alguém cria alguma coisa, coloca as coisas mais maravilhosas e éticas, como ele fez.
uma escola que faça o aluno pensar, aprender, todas as coisas boas que a gente quer que aconteçam. E ele deixa esse legado. Foi fundada a Fundação Casper Libero, e em 1947 a Fundação consegue criar a Escola de Jornalismo, que está aí até hoje, e a Fundação está aí até hoje, e eu parei a biografia aí porque a história da Fundação é cíclica, a cada 3 anos tem uma crise, tem denúncias de corrupção, etc. Não interessava muito para minha história, era a história do Casper. Importante que eu esqueci de dizer, vou dizer rapidamente. Em 1926, o New York Times, incentivado pelo governo americano, decide criar o primeiro Congresso Pan-Americano de Imprensa em Washington. O Brasil é representado pelo Casper Libero, pelo Monteiro Lobato, pelo Estadão, Gazeta Estadão e Gilberto Freire pelo Diário de Pernambuco. Vai também um militante de esquerda anarquista, aliás, parece que é o historiador dos jornais anarquistas, que é o Edgar Loweroff. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, ou alguém sabe? Edgar Loweroff. É, isso. Eu não consegui ver alguém que uniformizasse, cada um diz de um jeito o sobrenome. Bom, ele era um cara que já nesse congresso participou da discussão de um projeto levado por um representante argentino do Clarim, de um código de ética jornalista, que não existia. Foi fixado um código de ética que veio até hoje, porque esse primeiro congresso hoje é a Sociedade Interamericana de Imprensa, que mantém um código de ética que é o inspirador dos vários códigos de éticas, inclusive da Federação Nacional dos Jornalistas. Quer dizer, é um personagem polêmico, tem vários fatos da vida pessoal dele, é acusado de corrupção porque recebeu dinheiro de Caixa 2 do PRP na campanha do Washington Luiz, ele é acusado de explorar a prostituta por um ex-funcionário que era braço direito dele, que era o Galeão Coutinho, um escritor que hoje está esquecido e escreveu um livro que depois foi filmado, que era o Simão o Caolho. Enfim, foi acusado de... Esse cara acusa depois, enfim, insinua a homossexualidade do Casper. Então, tem aspectos pessoais e tem essa história de um cara que cria um jornal que ficou importante, a Gazeta era importantíssima na cidade até os anos 50, começa a decair em 60 e vai desaparecendo, a Gazeta Esportiva se sobrepõe, vira um jornal independente, antes eram 4, 5 folhas dentro da Gazeta, e com a morte dele, as disputas entre os dirigentes da fundação acabam fazendo os jornais morrerem. Basicamente, é isso. Tem muito detalhe que... Você sabe que autor apaixonado por personagem não para de falar. Eu vou encerrar por aqui, porque eu falei 2 horas. Eu tenho uma série de questões, mas eu vou abrir o debate, as pessoas já podem ir levantando a mão, e aí, pela ordem de mão levantada, as pessoas vão falando. Luiz. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, Dácia, Dinique. Obrigado pela partilha. Sensacional, achei muito interessante. Eu comprei o livro, estou esperando ele chegar. Eu queria só, assim, 2 dúvidas aí que ficaram um pouquinho. A primeira é saber um pouquinho mais sobre o seu processo de pesquisa, como que foi todo esse processo de coleta de dados, organização, tipo, como que você fez esse trabalho. E a segunda coisa é um pouquinho sobre
você explicou, claro, mas um esclarecimento um pouquinho maior sobre a relação em que Casper Gazeta, eu considero uma pessoa só, né, uma coisa só, Casper Gazeta, e a política, sobretudo quando ele vai publicar o poema do Ibrahim Nobre, que é Minha Terra, Minha Pobre Terra. Tipo, como que isso foi recebido, como que isso foi visto, sendo que ele tinha também essa amizade ou essa aproximação com o Getúlio, né? Quando ele faz essa publicação que quem sabe que esse poema não podia ser bem visto pela censura, de jeito nenhum, mas como que isso é visto, como que isso é recebido. Tá. Bom, primeiro, eu decidi fazer por uma curiosidade minha. Esse é um livro que, embora eu tenha começado no período em que eu era diretor de jornalismo da TV Gazeta, na Fundação, esse livro não tem absolutamente nada a ver com a Fundação. Ele foi feito exclusivamente por mim, com apoio de uma pesquisadora, Camila, que eu usei os trabalhos dela em algumas pesquisas. E eu considero que, inicialmente, foi uma coisa diletante. Como eu pesquiso e tenho interesse nos primeiros 30, 40 anos da história da República, eu acabei me interessando também pelo Casper e pela Gazeta, até por uma questão afetiva. Eu nasci na Luz, a Gazeta era pertinho, a Avenida Casper Libero é quase na Luz, em Santa Efigênia. Eu ouvi essa sirene tocar, meu pai lia a Gazeta, depois lia a Gazeta Esportiva, eu, quando era criança, lia a Gazeta Esportiva, e fiquei curioso por essa figura quando eu vi que ninguém sabia nada dele, era apenas um nome de uma faculdade de uma avenida importante a essa altura dos últimos 10 anos. Então, comecei por diletantismo à noite, nos períodos em que eu não estava trabalhando. Então, o que eu fiz, e, obviamente, hoje, com o acesso às bibliotecas digitalizadas e ao acesso aos sebos digitalizados para você comprar aquilo que você quer, e um hábito meu de percorrer também o centro e os sebos velhos da cidade, nem tudo está digitalizado, as coisas muito boas às vezes não estão digitalizadas. Eu fui fazendo, primeiro fiz uma pesquisa horizontal de tudo que tinha sobre o Casper no Google Livros, e fui trazendo tudo para ver. Descobri que na própria fundação não tem, não vou dizer absolutamente nada, porque seria injusto, não tem nada importante sobre ele, foi tudo devastado. Os arquivos do jornal, aqueles arquivos iconográficos de jornais propriamente, também desapareceram, porque ela foi vivendo de crise em crise, diretorias processando umas às outras. Teve um período em que a empresa Folha da Manhã, o seu Frias, dono da Folha, assumiu, a pedido do governo militar, a Gazeta, porque a Gazeta tinha não sei quantos mil funcionários, não tinha dinheiro para pagar, para ele sanear. Daí ele traz tudo para a Folha de São Paulo, o jornal passa a ser impresso na Barão de Limeira, a máquina que tinha lá fica parada. Então, você começa a ver uma deterioração da estrutura do jornal. Na hemeroteca da Biblioteca Nacional, só tem Gazeta até 1936, 37, uma coisa assim. Na Gazeta, você tem assim períodos de meses de buraco, que eles não têm jornal. Então, eu tive que fazer pesquisa material mesmo, no local. Eu li,
pela digitalizada, eu li todo Estadão, li Folha, li Correio Paulistano, está digitalizado, o Diário da Noite, diário que era importante, o Globo, tudo isso através das hemerotecas e arquivos digitalizados. Daí, obviamente, arquivo do Estado, os arquivos da Unicamp, Paulo Duarte, por exemplo, tem arquivos na USP. O Paulo Duarte deixou 10 livros, 10 volumes de memórias, onde ele vem até a criação da USP, os últimos anos de vida dele, e nessas memórias, 3 ou 4 livros, tem todo esse período da Gazeta. A Gazeta é muito citada como jornal, etc. Então, eu fiz muita leitura de livros, pesquisas e lendo os jornais. Que mais? Eu entrevistei o que era possível. Como ele não tem nenhum contemporâneo, eu consegui entrevistar a filha da secretária dele, que casou-se com o Pedro Monteleone, que era um dos braços direitos dele. Era uma secretária, naquele período ela foi a única mulher na redação. Ela casa com o Pedro e ela contou muitas histórias para a filha e a filha me recontou essas histórias. Entrevistei o Jairo Arco e Flecha, depois de ler o livro do pai dele, que infelizmente estava muito doente. Ele morreu. Fiquei muito chateado. E que me deu as informações, mas aí você tem muita interferência da visão da pessoa também, você tem que tomar um certo cuidado. Tem eram 2 irmãos, um deles era um grande autor de história em quadrinhos, eu vou tentar localizar, cujos filhos fizeram um portal. E eu descobri o portal, cheguei nos filhos. O portal era em homenagem aos pais, com as histórias em quadrinho, etc. Vamos ver aqui. Gazetinha Encanta a Criançada, página 75. E eles... A filha de um desses cartunistas, é assim, todos eram poetas nessa época. Então, eu era um jornalista, o nome dele era Agnello Rodrigues de Mello. Tá? Ele foi editor do Caderno de Cultura durante muitos anos da Gazeta, até a Gazeta definhar. Mas ele assinava como poeta Judas Esgogorota. Gente, esse pessoal, para vocês verem como a vida é interessante e dura, esse pessoal era famosíssimo. Eles eram muito famosos nos anos 30, nos anos 40. Hoje ninguém sabe quem é mais. É interessante. Esse editor começou a fazer a folhinha, a Gazetinha, e depois foi para o Caderno de Cultura. Ele editava o Jaime Cortez, que é um cara muito famoso, Belmonte, Nino Morges, e os personagens eram personagens brasileiros que sumiram. Jojoca Rabicó, Bolinha e Bolonho. E o irmão dele era um grande desenhista chamado Messias. Esse Messias, para quem gosta de esporte, era o cara que, na Gazeta Esportiva, criou personagens muito interessantes que são os símbolos dos clubes até hoje. Então, para o São Paulo, ele criou um santo,
aquele santo São Paulo para o Corinthians, ele criou o espadachim e tal, que são símbolos que, quando o jornal publicava esses símbolos. Bom, isso eu me perdi um pouco, mas você também queria saber o que, Luiz? Era a relação do poema, né? Isso, como que o poema foi recebido? Para escapar da censura e publicar os comícios, na verdade, daquela época de 32, eram comícios inflamados de rua, ou as emissoras de rádio, que também faziam grandes campanhas contra o Getúlio. Isso já é muito conhecido. E esse poema, eles tiveram para publicar, que foi um rastilho, era um poema chamando os paulistas à sua honra, à sua dignidade, para lutarem contra o Getúlio. Esse poema é feito logo depois da morte dos 4 Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, numa manifestação antigetulista na Praça da República. Esse poema a Gazeta teve a ousadia de publicar. Eles, de noite, fizeram, para escapar da censura, umas placas de impressão frias, daquelas com um noticiário que fosse sair, e, na verdade, trocaram e publicaram a poesia. Foi um grande incentivador para as grandes manifestações de rua em São Paulo, e que eclodiram depois com a Revolução. Eu enxuguei a Revolução, porque a Revolução de 32 tem muitos fatos, muitas coisas, muitos detalhes, eu quis ficar mais no Casper. O que acontece? O fato grave, quando o Casper é levado para o navio, preso com os rebeldes de 32, que está lá, os mesquitas, ele. Quando ele vai depor, esses atos heróicos ele renega, por isso que ele ficou odiado também. E acho que em São Paulo o nome dele também desapareceu muito, porque ele morre, o Estadão se sobressai, e o Estadão acaba escondendo o Casper da história paulista, digamos assim, da importância dele no getulismo, porque o Getúlio era um grande inimigo. Que mais, Luiz? Deixei de falar. Francisco está. Vamos lá, Francisco. Oi, Dácio, boa noite. Não, voltando um pouco da pergunta do Luiz, com relação ao seu método de produção, feita a sua pesquisa horizontal, feita a coleta com a pesquisadora, mais sua leitura pessoal de todo o acervo, como é que você estruturou o livro? Você, quando sentou para escrever, você já dividiu os capítulos, como eles acabaram saindo no livro, ou veio como um livro de ficção, que é aquele que se impõe ao longo da história? Como é que você estruturou o trabalho? Olha, eu trabalhei como se fosse uma grande reportagem. Veja só, tenho já 50 anos de atividade jornalística, 25 em imprensa escrita, 25 em telejornalismo, com algum rádio também. Então, eu fui muito repórter, né, ao longo desse período. Então, eu trabalhei como se fosse uma grande pauta de uma grande reportagem. E o mais tranquilo, quando você vai escrever uma biografia, eu já estou me preparando para outras coisas semelhantes, é você trabalhar com você abre em algum painel ou no seu computador, onde você quiser, uma linha do tempo, onde você vai colocando as coisas, porque as informações que vão chegando, elas não vêm cronologicamente, né? Você pode começar com a morte do cara, daí, de repente, tem uma viagem dele aos 20 anos. Então, você arma essa linha do tempo e os fatos, inclusive para você olhar, para tentar ter uma visão da vida dele e as conexões.
E, ao mesmo tempo, eu fazia uma separação entre um fato objetivo político e uma informação de caráter subjetivo pessoal, porque eu queria muito, como nos livros anteriores ele não aparece como gente, eu queria muito saber quem ele era. Então, tomei susto, aliás, todo mundo tomou muito que estava na fundação, na escola de jornalismo, porque você descobre que ele era um apaixonado por cães, foi um incentivador do Kennel Club, daí você descobre que o concurso de cães tinha destaque na Gazeta, coisas que vão construindo um personagem que se você fica só no fato político, aqui ele ganhou na justiça a indenização, o processo está no Tribunal de Justiça, é de número tal, os juízes tais que deram, né? Você não tem uma pessoa inteira ali. Porque uma pessoa é feita da vida pessoal, dos amores, dos desamores, das suas preferências por comida, das suas fraquezas físicas. Ele era hipertenso grave e era rebelde. Teve cenas descritas em que ele era colocado ele mandava buscar os amigos para o almoço de domingo, daí tinha uma mesinha que ele ficava separado para comer sem sal, e os amigos podiam comer o que queriam, ele ficava puto. São coisas que você vai construindo um personagem. As dúvidas sobre o comportamento, as preferências sexuais dele, o fato dele viver o tempo inteiro com a Magui e não terem filhos, coisas que vão construindo. A força dele, a coragem dele em 32, as preocupações dele com a imagem dele em 32, ele não queria ser o revolucionário de gabinete, então ele pega um carro da Gazeta junto com um editor e vão para o front, porque ele queria estar no front, sabe? Tudo isso vem aos poucos. Então, você organiza esse painel e, a partir daí, você decide, vai escrevendo, e eu preferi escrever cada um desses aspectos como se fosse uma crônica independente. Tanto que é possível você ler sem ser sequencialmente o livro. Você pode ler cada capítulo fora da ordem. Tem lá um começo, meio e fim. Mas o livro é organizado de tal maneira que, se você começar e for até o fim, você tem a história de uma vida num contexto de explosão de São Paulo, populacional, econômica, política, e está ali o pano de fundo inteiro, o Brasil. Então, apesar de ser um personagem muito paulista, não é provinciano. Você tem uma história do Brasil aí. Pela ordem, Vitor Carletti Beraba. Oi, gente, boa noite, Darcy. Eu li o livro, queria até elogiar a apuração muito bem feita, mas, assim, eu tenho duas perguntas, na verdade, sobre essa questão que você vai diluindo, né, a personalidade do Casper ao longo do livro, né? Você conta um pouco sobre a família e tal, mas, assim, a gente, não sei se foi uma opção sua, editorial, né, de às vezes, não se aprofundar, principalmente na relação que ele tinha com a esposa, né? A gente, assim, ao ler o livro, a gente não tem notícia, por exemplo, como é que ficou a vida dela, né? Como é que era a vida dele com ela, né? Então, assim, não sei se foi uma opção, né, sua, né, enfim, que às vezes não tinha um material tão consistente. Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta mais no lado político que eu tento fazer é o seguinte: como é que você vê, né, a atuação do Casper, né, que tinha um jornal que era um instrumento político explícito, não estou falando que o jornal hoje não é, né? Estou falando que
hoje os grandes veículos de comunicação no Brasil, normalmente eles escondem as suas preferências políticas, né? Em torno desse tabu, né, que existe hoje, né, da imparcialidade, enfim. Eu queria saber de você, que estudou o personagem de Castro, como é que você vê isso, né, lá na década de 30, 20, 30, né, e você acha que ele era um cara à frente do seu tempo, por exemplo, se ele fosse, né, estou falando em hipótese, óbvio, mas se ele fosse vivo hoje, né, você acha que ele acompanharia essa diretriz dos jornais de, às vezes, esconder uma preferência política? Ou ele seria o Casper de 20 e 30? São duas perguntas. Obrigado. Nada, boas perguntas. Bom, primeiro, a Magui. A Magui é um mistério. É um mistério na França. Eu consegui, no máximo, você ler o livro, localizar o pai dela, morto já, enterrado num cemitério de combatentes de 14 a 18. O pai dela morreu na guerra. E mais nada na França. Revirei, inclusive eu estive na França, não exclusivamente para isso, mas aproveitei para tentar pesquisar e não existe o nome dela em lugar algum. Aqui no Brasil, tem notícias dela até começo dos anos 60, e ela simplesmente desapareceu. Eu conto, inclusive, no livro, que ela tinha alguns imóveis, ela abandonou esses imóveis, eu localizei na prefeitura, ela abandonou, deixou de pagar os impostos, esses imóveis foram arrestados, e eram todos imóveis naquela região do centro, ali perto do Mapping. Ela chegou a morar num desses imóveis, ali era uma região chique, nos anos 50, e começo dos anos 60. Só que ela desaparece. Como os irmãos dela e a família, os irmãos do Casper, não tinham relacionamento com ela. Ela, na verdade, era vista como uma prostituta. Vamos ser claro aqui entre nós, eu não digo isso no livro, mas ela era uma francesa que tinha vindo com casada, mas 2 anos depois tinha virado amante do Júlio e depois foi viver com o Casper. E todo mundo dizia que ela andava naquela área do Lago do Paissandu, onde tinha o Hotel dos Artistas, né? Então, ela sumiu. Eu não sei se ela morreu, se ela abandonou, se ela mudou de nome. A última informação que eu tenho dela, ela está no casamento de um empresário, da filha de um empresário, na Igreja do Carmo, no centro de São Paulo, que é a igreja mais antiga da cidade, como madrinha de casamento da filha desse cara. E ao lado dela tem um personagem. E eu localizei, era um empresário comerciante, importador de automóveis, que tinha sido caixa 2 de uma das campanhas do Jânio Quadros, e que abrigava o Jânio Quadros do Rio de Janeiro no apartamento dele, e que tinha sido processado por contrabando. Bom, ambos desapareceram. Não achei mais nada sobre eles em lugar nenhum, nem família, nem nada. Então, a Magui é um mistério. Beraba e Felipe. Dácio, olha só, a impressão que eu fiquei... Eu não conhecia o Casper. Fui conhecê-lo... Quer dizer, já fui lá na Gazeta várias vezes, mas fui conhecer o personagem através do teu livro. Eu fiquei com a seguinte impressão, de que ele foi um político o tempo todo, partidário, né? Um político partidário o tempo todo, manteve o jornal o tempo todo na questão partidária, que ele, ao mesmo tempo, criou um marketing jornalístico que quase não existia, né? O Roberto Marinho no Globo também começou a fazer isso lá atrás, mas era raro. Eu imagino, inclusive, que pela cronologia, que seja posterior
ao Casper, e talvez até inspirado no Casper, com esse marketing. E que ele tem uma importância grande depois na criação da fundação com a questão do ensino. Mas não ficou para mim claro se ele fazia um bom jornalismo. Quando a gente pega, por exemplo, a gente conversou na semana passada com o Cafu, né, e ele coloca, olha, a partir de determinado momento, o Júlio Mesquita tem um corte ali. Ele até ali é partidário mesmo, profissional, fazendo parte do partido, e a partir do Euclides da Cunha que vai e tudo mais, ele começa a pensar num jornal noticioso. Você fala no livro, no jornal noticioso também da Gazeta, ou seja, quando ele compra e aí coloca esporte, coloca crime, algumas coisas assim. Mas eu não senti ali um grande jornalismo. Eu senti assim, um cara que depois tem impressão sobre a importância do jornalismo, nessa viagem dele para os Estados Unidos, tudo mais, a criação da fundação. Mas eu não senti no livro que se fazia um bom jornalismo. Impressão, mera impressão. Tudo bem, é importante isso. Eu aproveito e volto ao tema da questão do jornalismo de mercado ou jornalismo como instrumento político da pergunta anterior. Bom, todos os jornais, inclusive o Estadão, o tema do Cafu, chamar de Cafu, mas porque eu chamei a vida inteira, mas eu esqueço até o nome do Cafu. Vitor, me ajuda. Jorge Caldeira. Jorge Caldeira. Mesmo esses jornais estavam a serviço de partidos. O Estadão era o PRP. E o Casper foi aliado do Estadão politicamente, apesar de terem rompido pessoalmente. Eles rompem politicamente depois de 1932. Então, se você chama de bom jornalismo estar ligado a um partido ou não, a questão é essa. Eu acho que o Casper fez bom jornalismo quando ele decidiu, e isso fica muito explícito e você sente nas publicações, quando ele decide acabar com sensacionalismo, exploração de crimes sexuais, coisas desse tipo. Então ele começa a ter... Isso é quando, Dácio? Ai, rapaz... Não, aproximadamente ali. Aproximadamente... É logo quando ele compra e assume? Em 25, 26, por aí, uns 6 anos depois, tá? Uhum. Porque ele já tinha... é depois de 26, provavelmente, tá? Porque em 26 ele participa da reunião do Congresso Pan-Americano, onde pela primeira vez se discute a criação de um código de ética. Aliás, lá também se discutiu a uniformização do padronização de texto com LID, tá? Já discutiram isso lá em 1926. Bom, então, primeiro, essa questão do bom jornalismo, ele fez bom jornalismo, porque, embora com questões de marketing que podem até ser consideradas excessivas, ou não, se você comparar com o marketing que aconteceu em vários grandes jornais recentemente. A Folha de São Paulo chegou a 1.200.000 exemplares aos domingos, quando ela começou a dar prêmios, começou a dar presentes para os leitores aos domingos. Então, a questão dos eventos para atrair leitores, como concursos de Miss, etc., ele sempre fez. O conteúdo era sempre um conteúdo alinhado com as preocupações políticas dele, que estavam sempre próximas, muito perto de lutar pela manutenção e crescimento do jornal. Ele sempre teve modelos estrangeiros. Ele visitou os principais jornais europeus, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália. Então, ele trazia esses modelos
e eu acho que ele queria fazer um jornal de nível internacional. Tanto que eu sugiro que vocês, com força eu sugiro, assistam o documentário feito em 1900. Então, como é o nome desse documentário? Brasil Gets the News. Eu talvez possa depois passar para vocês o link. O link. Eu tenho aqui está no YouTube. Está no YouTube. Brasil Gets the News. É muito bem feito. É um documentário profissional feito por produtora de cinema na época, com todo o apoio americano que já fazia bom cinema. Então, ele fez bom jornalismo. E, como todos eles, do ponto de vista da defesa do ponto de vista da defesa política do seu partido ou do seu grupo econômico, todos fizeram, né? O Globo, nesse período, não tinha a importância que tinha hoje. Na verdade, era o Jornal do Brasil que tinha uma certa importância semelhante ao Estadão. Certa não, tinha uma importância mais perto. Não, no Rio nem nessa época tinha vários outros, né? Era o Correio da Manhã. É o Correio da Manhã, claro. Isso. Mas o Globo ainda não era tão... Não. Veio bem depois. Não, ele já tinha sido criado, mas ele só foi ter importância, de fato, bem mais adiante. Mas tem uma identidade que são dois vespertinos, né? E o vespertino tem uma característica muito específica. Eu só remeti ao Globo porque o Globo também teve uma fase muito forte ali de invenção de eventos com esse mesmo objetivo, que eu não estava nem designando de uma maneira negativa, né? Eu acho que Irineu Marinho precedeu, né? A roleta que ele colocou no Largo da Carioca, que foi resultado do primeiro samba, deve ter sido em 16 ou 17. Mas a roleta não era um evento nesse sentido de marketing. A roleta foi para fazer uma grande reportagem, não é isso? Para denunciar o jogo, né? A liberação do jogo pelo delegado. Isso. Mas vamos lá, Felipe. Boa noite aos colegas, boa noite, professor, boa noite, Dácio, um prazer conversar contigo. Acho que a obra que você fez sobre o Casper Libero, assim como dos outros profissionais que vão vir aqui para debater com a gente, tem uma grande missão, né, que é realmente resgatar o histórico desses profissionais, como uma espécie de construção também para a própria história do jornalismo brasileiro. Acho que isso é muito importante. Deixo aqui as minhas felicitações pela pesquisa, pela consolidação dessa obra, para o campo também acadêmico do jornalismo, né? Mas, Dácio, o que eu gostaria de ver contigo, se você pudesse nos trazer um pouco mais, alguns detalhes a respeito desse interesse dele em buscar essa formação dos profissionais, dos jornalistas, né, em buscar uma universidade, em criar uma faculdade que pudesse educá-los, enfim, voltá-los para o mercado, mas assim, deixando eles, digamos assim, técnicos ou específicos a algum tipo de trabalho. Eu queria saber se você teve acesso a esse tipo de reuniões da época, como é que foi? Se eles buscaram manuais, o que eles ensinavam especificamente, como é que foi essa organização curricular, digamos assim? Não achei absolutamente nenhum material desse tipo, a não ser pessoas se referindo a eles, entendeu? Nas memórias que não eram livros sobre o Casper, eram memórias deles e se referindo a esses fatos. Mas ele quando foi a Nova York, ele foi conhecer a Universidade de Colômbia. Foi. Na verdade, esse material não é tão extenso. Eu encontrei num livro, por acaso, do Carlos Eduardo Lins da Silva, que tem é um livro até que não é muito grande, não, mas que tem um pouco desse histórico, tá? Tem fotos e tudo. Daí eu me prendi, eu acho que você está preocupado em ampliar, eu fiquei muito preso ao personagem, é o que o Casper fez, né? E como ele chegou, por exemplo,
navio que o levou, etc., porque eu precisava ter comprovação disso. E eu acabei achando nos sites de genealogia, que tem muito documento, o navio que o Rangel Pestana viajou também para esse encontro, e no mesmo navio viajou o Casper Libero. Mas essa ideia... Desculpa, pode continuar, por favor. Não, por favor, diga. Não, eu só gostaria, assim, já aproveitando essa deixa, se essa intenção dele era realmente buscar profissionais para a própria Gazeta. Era para profissionais para a própria Gazeta. A preocupação com formação era, veja, porque ele estava cercado de intelectuais ali, né? Da época. Eram intelectuais importantes para aquele período. Mas os outros jornais, por exemplo, não gostariam de ter esses egressos, digamos? Provavelmente sim. Talvez outros... O Estadão tem, sem dúvida nenhuma, né? Agora, como eu me fixei no Casper, o tempo inteiro ele está cercado de bons intelectuais, inclusive alguns à esquerda e outros à direita. Ele sempre, desculpe, ele sempre se colocou como anticomunista, por exemplo. E quando se manifestou politicamente claramente, ele depois chegou a admirar o nazismo, não é? Então, é algo que de certa maneira, define uma influência de uma época nos personagens intelectuais. Agora, respondendo, acho que foi o Luiz Edoa que perguntou se hoje ele faria um jornal, como seria o jornal dele hoje. Eu imagino que ele faria um jornal de mercado. Eu acho que ele faria um jornal de mercado desvinculado de grandes militâncias partidárias. Acho que ele estaria mais preocupado com os seus empreendimentos, porque ele ia abrir banco, ele ia construir rede de hotéis, o lado empresarial dele, publicitário e de marketing, estava explodindo. Dácio, como era o panorama da imprensa em São Paulo, né, naquela época? Né? Qual época, especificamente? Não, enfim, esse período da primeira metade do século XX, digamos. A gente tem jornais, veja só. Porque você tinha o Correio Paulistano, a Folha só seria fundada em 25. A Folha da Manhã. A Folha na verdade, eram 2 jornais, depois se fizeram 3. Você teve a Folha da Manhã, a Folha da Tarde e a Folha da Noite. Os jornais viviam das... Obviamente, tinha rádio já, né? Mas os jornais viviam das notícias quentes mesmo. Esses jornais que saíam à tarde e à noite. Eram, num período de agitação política, eles estavam sempre alimentando, e vendia-se muito no centro da cidade, que é onde estavam ali os empresários, os comerciantes, etc. Do ponto de vista, acho que é uma coisa que as pessoas, de certa maneira, conhecem, né? O Estadão sempre foi um forte porta-voz do setor agrícola, agropecuário, era um jornal de republicanos fazendeiros e hoje ele está, obviamente, nessa linha. A Folha oscilou, né? A Folha teve momentos em que ela estava mais à esquerda. Eu não conheço bem, não entendi. A Folha tem várias fases. Tem muitas fases. Então, mudou de dono. Né? Claro. 2 trocas de dono expressivas.
a chegada de Nabantino Ramos e depois a chegada do Otávio Frias, sócio de Caldeira, a saída do Caldeira, enfim, tem... A saída do Caldeira foi importante também, porque o jornal mudou ali, né? Enfim, então, a imprensa paulista era uma imprensa, digamos, mais combativa do ponto de vista de política local, principalmente o Estadão, que tinha suas guerras nacionais, mas ele queria, na verdade, era continuar dominando a opinião política de São Paulo. Acho que o Casper veio rompendo isso, o Estadão começou a ter e a ver no Casper alguém que estava ganhando espaços e apoio, não só por causa do Getúlio, mas também por causa da sua habilidade. E o jornal se transformou num ponto cultural. Tem coisas que estão no livro, que é quando ele constrói esse prédio, ele coloca no último andar, ele faz um restaurante dançante que à noite se transformava em boate, é o RUF. Nesse RUF, durante o dia, os empresários, os políticos iam almoçar, porque eles trabalhavam no centro e iam almoçar no RUF. Virou um ponto de encontro da intelectualidade. À noite, ele passou a fazer shows e não havia empresário estrangeiro, etc., que vinha fazer negócio em São Paulo, todos iam ao RUF. O Nelson Rockefeller, por exemplo, passava as noites no RUF, no período de organização da guerra, da propaganda. Então, veja, não era só o jornal, né? É isso que eu quero dizer. O jornal era importante, tudo, mas era toda uma estrutura, digamos, quase de lobby para que acontecessem negócios, etc. O Estadão talvez tenha sido o único que sempre manteve uma base de assinantes forte. A Gazeta tinha assinantes? Ou era, eu penso que era só venda avulsa, né? Gazeta, até como é uma característica dos vespertinos, né? Gazeta era só venda avulsa nesse período do Casper. Sempre venda avulsa, venda de mão em mão. Vocês vão ver a esquadra, como eles chamavam, de carros que percorriam e saíam, vendiam para Santos, Campinas, Sorocaba, toda essa região que era muito importante, porque é onde moravam os fazendeiros, todos eram abastecidos no mesmo dia e chegavam rapidamente com os carros da Gazeta. Então, ele tinha muita influência. Campinas, ele era um concorrente, nesse caso, eu vejo como um concorrente direto do Estadão. A ponto, olha, o Casper foi convidado pela polícia política do Getúlio para assistir uma blitz na redação do Estadão, que foi acusado no Levante de guardar armas no sótão. Então, o Casper foi lá como representante do sindicato dos proprietários de jornais para assistir à retirada das armas. Está no processo que ele testemunhou que as armas foram encontradas. Então, imagina o que o Mesquita pensa do Casper. Olha, no arquivo do Estadão, eu só encontrei notícias do Casper, pequenas notícias publicadas, porque no arquivo mesmo tem uma foto dele, foto do enterro. Daí eu achei que poderia ter material no arquivo, porque lá tem 2 arquivos, né? Tem o arquivo do Estado, esse que é aberto ao público para pesquisas, historiadores, e tem um arquivo que é separado, que é um arquivo da família. Do Estado também, mas as coisas mais... Esse eu não consegui acesso, por exemplo.
Mas eu consegui que não houve negativas dos netos do Júlio que a Magui não tivesse sido amante do avô. Joelle. Boa noite, Dácio. Obrigada pela fala. Imagina, eu que agradeço. Adorei. Tem duas coisas que eu queria saber. Uma, a Magui, você chegou a procurar a Magui ou aquele outro senhor que estava com ela em cemitérios, por acaso? Isso seria uma coisa. Se ela foi sepultada... Procurar aonde? Cemitério. Viramos cemitério, sim. A Magui não está em nenhum cemitério. Curioso, né? Curioso. Como é que uma pessoa some? Me intrigou isso. A mim também. Procurei em cemitérios na França. Sim. Também. Nada. Estranho. Vai ver que ela tinha outro nome. Foi sepultada com outro nome. Não sei. Pode ser, mas o nome dos documentos, porque inclusive ela obteve a nacionalidade brasileira, é Marguerite Augustine Le Boucher. Que loucura. Daí, nas genealogias da família Le Boucher, são milhares de Le Boucher, é um nome comum. Tem Le Boucher junto e Le Boucher separado. Existe uma homônima, Marguerite Augustine Le Boucher, que viveu em 1600 e tanto. Não. Possível. E a outra coisa que eu queria saber, qual é o seu próximo projeto? O que você está trabalhando? Ai, vamos lá. Olha, eu estou delineando, mas vai ser em torno dos tenentes da Revolução de 24, mas não focado nas histórias que já foram contadas, porque há muitas situações maravilhosas que não foram devidamente contadas, etc. Oba. Uma delas que as pessoas se assustam quando eu digo, por exemplo, assim que eclodiu 24, os legalistas, os militares legalistas, foram colocados num chamado campo de concentração, que era onde? No Jardim da Luz. O Jardim da Luz foi transformado em campo de concentração. Os legalistas foram colocados lá, eram vigiados por tropas mercenárias. Olha, é uma loucura. Teve até filme feito durante a Revolução com um tenente interpretando o próprio papel. O filme se queimou num incêndio na Argentina, mas está documentado na Cinemateca Brasileira. É muito... Então, eu sempre tento agora sair pelas histórias paralelas, porque, primeiro, que eu não quero... Não tenho um viés acadêmico, uma coisa que me preocupe academicamente. Eu quero que as coisas sejam reais e que construam situações mais humanas, mais curiosas, mais para o lado da reportagem mesmo, do que de um trabalho com rigor científico, etc. Mas que estejam todos dentro, sejam comprováveis. Tudo que está no livro está comprovado, está checado, as fontes estão relacionadas e eu tenho as documentações. Mas não tem aquele texto que é obrigatório na academia, padronizado e tal. Obrigada. De nada. Vitor Carletti. Microfone. Desculpa. Não sei se você já comentou, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, mas um outro ponto da biografia do Castro que me chamou muita atenção foi que o sobrenome dele ele tem uma história curiosa, né? Eu fiz até uma associação, né? Porque ele pegou tanto empréstimo financeiro para erguer os próprios empreendimentos que até o próprio sobrenome é emprestado. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho de onde qual foi a sua apuração para chegar a essa história, que acho que era o pai que era
era admirador, né? Acho que Giovanni... O avô dele já era do avô, né? Badaró. Essa história é curiosa. Na verdade, assim, eu tomei um susto quando... tem uma historinha, vai. No livro de um contemporâneo dele, dizia que ele era muito católico, e ele era católico. Não sei se era muito católico, tanto que ele não casou, foi viver com uma mulher sem casamento, enfim. Mas eu fui pesquisar para ver com o histórico escolar dele no tal de um liceu importante, muito antigo aqui em São Paulo, católico, chamado Liceu Coração de Jesus. Daí os pais, pois não, olha, eu gostaria de ver, temos tudo aqui, somos organizados. Tal. Daí o cara falou, ele não estudou aqui. Falei, mas como ele não estudou aqui? O fulano foi contando. Não estudou aqui. Não tem absolutamente nada sobre ele. Falei, bom, vou dar um tempo e vou voltar à carga daqui um mês, por aí. Daí a Camila, que foi a pesquisadora, foi buscar para mim as cópias da pasta dele, de aluno da Faculdade de São Francisco, aqui da USP, Faculdade de Direito. Aí eu estou olhando os currículos, documentos que ele apresentou para a matrícula, está lá que ele fez o que seria hoje o colegial no ginásio do Estado, que era uma escola pública. Quando eu vou olhar os documentos dele da escola pública, tem um nome enorme, que é o nome do meio, é o nome da família do pai, e, por último, o Líbero. Daí eu descobri que o nome dele tinha mais 3 sobrenomes no meio. Daí eu fui e me comuniquei com o Rio Pomba, que é na zona da Mata Mineira, aquelas coisas que você tem que fazer. Eu mesmo liguei para a prefeitura, localizei o secretário de Cultura. Tem alguém que escreveu sobre a história da cidade? Essa família ainda mora aí? Não, mas tem um fulano que escreveu um livro assim, assado. Daí você acaba conversando com a pessoa e a pessoa diz, não, essa família aqui nunca se chamou Líbero. Essa família parava no último nome, que é um nome brasileiro. Bom, ok. Dentre o material não digitalizado que tem no arquivo da Gazeta, tinha um caderno comemorativo dos 50 anos da Gazeta, portanto, em 1968, feito pelo editor de cultura, que era o Judas Gogorota, que era o nome do poeta. E o Judas Gogorota fez um texto escrito na primeira pessoa, como se ele fosse o Casper. Tá? Ele escreveu para eu, nesse jornal, eu fiz isso, e daí ele conta a história do nome, confirmou que por que não tinha Líbero nos documentos antigos do pai e do menino, em alguns tem, outros não tem, daí entrou o Líbero. Daí ele conta a história do avô dele, contada pelo Casper para ele. Ele fala, o Casper me contou que a família era republicana, ficaram horrorizados com o assassinato do Líbero Badaró, decidiram não só pela militância, mas homenagear o republicano e passaram a adotar Badaró no sobrenome, Líbero no sobrenome. E tem outra família de um político, daí eu soube, tem um político aí, um deputado que tem sobrenome Badaró, não me lembro o nome dele, um político veterano, não sei nem se já morreu, que também não era também colocou Badaró no sobrenome em homenagem ao Líbero Badaró. A família dele não era Badaró.
Ok, Vitor? Ok, interessante. Né? Se não tem 8 horas e 4 minutos, né? Se não tem mais inscritos, né? Agradeço demais ao Dácio, né? Acho que tem sido bem interessante. Né? Semana que vem a gente tem Carlos Marques para falar do Castelo. Castelinho, né? Ele Castelinho. Biografia. Aí, 8 de setembro é feriado aqui em Vitória, mas a gente segue dia 15, o calendário está aí, a gente segue com essa disciplina. Legal. Olha, vídeos vai subir para o YouTube, como já subiu o vídeo do Cafu com o Júlio Mesquita. Né? Que legal. Olha, eu que agradeço. É sempre uma delícia falar de jornalismo com gente que curte jornalismo, inteligente, está interessada. E também agora sobre o Casper, que eu estou tentando mostrar um personagem que ficou desaparecido, embora de nome famoso. Olha, gente, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês e vou passar para o Vitor o link do documentário e ele repassa para vocês. O Francisco Gonçalves já pôs. Ah, é? Achei aqui de uma faculdade de Indiana, nos Estados Unidos. Mas eu acho que eu achei no YouTube também. Tem também. É bem interessante. Daí vocês vão ter uma ideia do que esse cara fez. Porque é muito. Vocês vão ter imagem, vão ter tudo, e como ele foi tratado pelos americanos. Gente, olha, muito obrigado, um grande abraço. Beraba, Joelle, Isaac, Ana Carolina, que é minha prima, Ana Carolina Leão, Francisco Gonçalves, Maria Friedrich, quem mais? Jonathan Neves, o Felipe Adam, o Vitor Carletti. Vitor Israel Gentili, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, gente. Obrigada a você. Um abraço a todos. Dácio, até o próximo. Grande abraço, viu, Dácio? Obrigadão. Um abraço, valeu. Torcendo pelo sucesso da filhota, que eu ouço. Boa! Legal, um abraço. Tchau.